boa noite, boa noite. Sérgio já entrou. Eu vou chamar ele então para a gente não perder nenhum minuto. Boa noite, Clarice, tudo bem? Boa Oi, noite, boa noite, tudo bem, Sérgio? tudo bem? Ai, que prazer te ver, Ah, conversar contigo, que honra. imagina, uma alegria, né? A gente que troca tanto e não mora próximo, mas a gente se sente próximo acompanhando, né, a Sim, trajetória aham, um do outro e sim, com vendo certeza. todo o trabalho de vocês, enfim, né, não só com as crianças, mas com a escola de vocês também. A gente fica muito Sim, feliz de poder estar junto com vocês nessa noite. sim. E ter contribuído tanto, você não faz ideia. Obrigado. Eu estava até pensando, foi em 2000, vou contar rapidinho, não sei se vou me apresentar e eu imagino que Ótimo, quem está aí já te conhece, mas eu sei que vai ter pessoas que me pediram para deixar gravado e são pessoas ótimo. que não nos conhecem, nem a mim nem a você. Foi indicação de uma outra pessoa porque ela é homeschooling. E aí Uhum. interessa e ela quer assistir amanhã. Então, vou falar rapidinho, eu sou Márcia Talasca, eu sou mãe do Gabriel, do Rafael e do Ravi, né, dos gêmeos Gabriel e Rafael de 5 anos e do Ravi de 4 anos. E em 2017 eu fundei a Mosaico Montessori junto com meu esposo, e em 2018 eu fiz meu primeiro curso lá em Floripa e conheci o Sérgio. E daí fui 2018, 2019, 2020 e sou apaixonada. E já antes de qualquer coisa, se não der tempo de falar no final, já falo agora. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, seja com ele lá no Sage, ou seja de outra forma, não tem como você não se apaixonar e como você. Eu me senti muito acolhida por todos. Assim, foi incrível. Realmente não tem como você sair de lá sem se apaixonar mais ainda por Montessori e pelo método e saber que é uma coisa tão humana e pelas crianças, enfim. Eu só queria deixar isso bem registrado, assim, porque eu fui 3 anos e pretendo ir ano que vem de novo, ou aonde o Sérgio estiver, eu vou atrás também. E é muito, assim, eu digo que se talvez se não tivesse sido ali, claro que eu sei que existe um movimento montessoriano e que toda essa ideia de humanização, de valorizar o ser humano e tal, existe, claro. Mas talvez se eu tivesse feito um curso em outro lugar, talvez eu não tivesse tido a coragem de continuar, de enfrentar, de ver que eu estava no caminho certo, sabe? Por mais que a gente tenha um pouco de. No começo tinha receio por não ter uma quantidade de materiais, então, vocês me deram uma força assim fenomenal, em especial você. E aí eu consegui, né, continuar. Então é isso. Já deixo registrado que sou uma admiradora mesmo do seu trabalho. E, e aí é isso. Aí hoje eu tenho uma escola, estou com as crianças em casa. Então algumas coisas que eu vou perguntar têm relação porque eu estou com as crianças em casa também. Então hoje eu estou vendo de uma outra maneira, né? Estou vendo como mãe também. Ótimo. Se você quiser se apresentar. Obrigado, né, pela acolhida. Eu sempre falo que Montessori é uma escolha para a gente, né, como, mesmo como profissional, quando a gente faz uma escolha profissional de seguir essa metodologia, né, de ir buscando esse, esse trabalho, né, essa metodologia de trabalho, é uma escolha. Né? Eu sempre digo para os profissionais assim, eu entendo que nós somos técnicos, né? Nós temos que ter uma formação técnica científica para fazer esse trabalho, mas existe uma escolha que é pessoal de cada um, né? E aí a gente vê, né, no movimento do curso, né, de formação dos professores, como as pessoas vão se transformando também ao Uhum. longo do trabalho. Então, assim, é uma formação pessoal, né, Márcia? A gente entende É, isso, né? é, Só a convivência em comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo, né, de proporcionar uma educação mais respeitosa, uma educação mais naturalista,
a gente vai se contaminando e a gente vai fazendo essas trocas e a gente vai se fortalecendo. Então, eu sempre digo que cada curso de formação é a oportunidade que eu tenho também de me nutrir, né? De trocar experiências, de conhecer realidades diferentes, para que a gente possa realmente tornar a metodologia não só conhecida, reconhecida, né? Pela sua ciência, mas também pela possibilidade da gente fazer esse trabalho e atender mais crianças, né? Atingir mais crianças, mais famílias, Sim. a partir do nosso trabalho. Então, sempre meu encantamento é esse, né? De buscar ajudar mais crianças a terem acesso a essa metodologia de ensino que é transformadora para os educadores e é transformadora para as crianças também. Sim. Então é sempre uma alegria a gente falar de Montessori e falar da nossa experiência, né? Eu sempre falo que todo trabalho, né, de uma instituição, enfim, de ensino, é sempre perseguindo o ideal, né? A proposta, né, de Montessori. Sim. E contextualizando também cada cultura, né? Sempre importante a gente contextualizar o momento histórico em que Montessori produziu todo esse conhecimento, né? E a cultura que a escola também está inserida, né? Porque sempre a gente também tem que considerar esse aspecto da cultura, né? Mas é sempre uma alegria a gente poder estar juntos. Isso é verdade. Bom, então eu vou começar. Eu sempre... Você sabe que isso me instiga muito, assim, de falar dos materiais, principalmente porque, como professora do ensino médio para as meninas que fazem magistério, é algo que, com as minhas alunas em especial, aqui na nossa região, só tem a minha escola que é montessoriana. As outras vão no sentido sempre da apostila, né? Então, eu queria que a gente pensasse até um pouquinho nisso, assim, o que é possível ser feito também em escolas tradicionais, que a gente pode levar algumas coisas, né? Quais materiais que a gente poderia levar, ou qual a importância. Acho que a gente pode começar até por isso, assim. Primeiro, qual que é essa importância do material concreto, porque se essa criança não tem acesso a isso, né, o que ela perderia? Então, na verdade, vamos falar o que ela ganha se ela tem esse material concreto e por que ele é tão importante para o desenvolvimento de uma criança. Eu acho que é importante a gente começar contextualizando que quando Montessori desenvolveu a metodologia, né, ela primeiro desenvolveu o papel do adulto observador, né? E é isso que a gente tem que começar a pensar. Não adianta eu ter todo o enxoval montessoriano e eu não ser um adulto preparado, que ela fala, né? Que são um dos tripés da metodologia, até vocês já conversaram sobre isso, que é o adulto preparado, né? É a criança e esse ambiente preparado. Então, assim, se eu não sou um adulto observador das necessidades da criança, eu não consigo também ajudar a preparar um ambiente, preparar um material adequado para o seu desenvolvimento. Então, assim, eu sempre digo, antes da gente pensar nos materiais, eu tenho que pensar que adulto que eu estou sendo para essa criança, né? Que professor que eu estou sendo, que pai que eu estou sendo, para que eu possa realmente pensar e observar aquilo que a criança precisa a cada momento. Porque uma escola Montessori, ela tem os materiais e os recursos, né? Para oferecer para a criança. Mas se ela não tem um adulto preparado para perceber, por exemplo, que tem algum material que não existe ali naquele ambiente, mas é uma necessidade da criança, eu não tenho como dar continuidade a esse desafio da criança de querer, esse impulso natural do querer aprender, né? Sim. Ela vai ficando desestimulada também nesse ambiente. Então eu sempre falo assim, a gente precisa ter, né, os materiais adequados de acordo com cada faixa etária, mas o que Montessori primeiro foi observar? A necessidade das crianças. E aí a primeira necessidade que ela observou foi que as crianças, né, primeiro no Instituto Otofrênico, tinham necessidades de oportunidades de experiências de aprendizagem. Né? Foi onde ela começou a levar os primeiros materiais concretos. Né? E ela também não tinha os materiais. Né? Então ela foi estudar a Itar, Segan, que eram pessoas na época também que estavam estudando crianças com dificuldades de aprendizagem, né, ou com deficiências. Sim. E eles já tinham alguns materiais e ela também se apropriou desses materiais para que ela pudesse desenvolver o trabalho. E depois ela foi percebendo que as crianças precisavam de experiências reais e não só simplesmente
uma aula expositiva, né? Ou através, por Uhum. exemplo, de uma folha de papel, ou como a gente vê na maioria das escolas convencionais. Então, ela foi pensando materiais em que as crianças fossem tendo experiências reais. Então, eu sempre digo para os professores assim, eu não tenho todos os materiais montessorianos, por exemplo, na minha sala, ou a minha escola não é Montessori. O que que você pode oferecer para a criança de experiências reais, né, diante dos temas que nós temos que abordar em qualquer escola? Né? Perfeito. Então, assim, por exemplo, eu vou trabalhar texturas. Na minha escola não tem material montessoriano, por exemplo, para trabalhar, né, o sentido tátil. Aham. Então, eu vou levar as crianças para fora, a gente vai sentir o muro da escola, da creche, nós vamos sentir uma árvore se a gente estiver lá, a folha de uma planta sem arrancar, Perfeito. né? Nós vamos sentir o chão da própria sala de aula, qual é a textura da mesa que a gente tem na sala. Então, assim, eu tenho que pensar não só em trazer um material específico, mas qual é a experiência real que eu vou oferecer para essa criança, né? Sim. Muitas vezes eu não tenho material, por exemplo, na nossa escola, é uma escola grande aqui em Florianópolis, mas eu não tenho o gabinete da botânica em todas as salas. Aham. E aí, como é que eu ensino botânica para as crianças, né? Introduzo a botânica lá a partir dos 3 anos. A gente vai plantar sementes e as crianças vão observar o desenvolvimento daquela semente. A Claro. partir da observação do desenvolvimento daquela semente, e a gente vai a cada período oferecer sementes diferentes, a criança vai perceber, ué, a folha do feijão, né, da semente que brotou do feijão, é diferente da semente, da folha da semente. Isso é introdução à É muito botânica, legal. só que a partir de exemplos reais, né? Claro. Mas você quer sensorial. Vocês estão me ouvindo? Foi, deu uma Estão me travadinha. ouvindo, Márcia? Sim, Para mim, travou. travou. Mas ficou o contato com a terra é primordial. Isso. Então, assim, mesmo que a gente, por exemplo, assim, plantar no algodão, acontece, mas não é igual a criança colocar a terra, Sim. perceber que vai colocar uma camada de terra por cima. Então, assim, eu sempre tenho que pensar, eu digo para os professores, eu sei que muitas escolas fazem determinadas experiências, mas nós temos que pensar como é que é no real, né? Então, assim, às vezes a gente não tem todos os recursos, mas eu tenho que proporcionar experiências reais. Então, acho que o material ele é importantíssimo dentro da nossa metodologia, mas as escolas que não têm, elas podem buscar sempre isso, né? Eu tenho um conceito para ser trabalhado, vou buscar experiências reais, né? Eu sempre digo Genial. assim, vou trabalhar as sensações, né, de paladar, por exemplo. Gente, todo mundo tem uma laranja em casa, né, um limão, Uhum, uhum, né, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de açúcar, né, ou uma fruta mais doce. A gente pode cortar em pedacinho, cada criança vai experimentar um pedacinho. Olha, esse é o ácido, esse é o doce, né, esse é o Nossa, que salgado. legal, Então, que assim, legal. na própria hora, né, numa creche, por exemplo, o horário do almoço, né, o horário da refeição, né, serve antes para a criança, né, alguma coisa e vai introduzindo esse vocabulário e essa sensação. Então, Uhum. eu sempre digo assim, eu acho que o material ele é fundamental na medida em que a gente tem um adulto preparado. Genial. Falou tudo. Porque, né, diante disso, e realmente tendo esse adulto com esse olhar, não tem o que não vai funcionar, porque aí é como você falou, ela criou os materiais, ela não tinha os materiais, ela foi criando, assim como a gente pode criar a partir do que a gente tem, né? O meu esposo é professor de matemática, então já teve algumas situações que a gente pegou uma mimosa para fazer a fração, para trabalhar, sabe? E era algo que estava ali, que estava acessível, não precisava de um material específico para isso. Genial, Porque porque todo esse conhecimento que a gente apresenta na escola, né, Márcia, é sempre importante a gente lembrar que esse conhecimento está na vida das crianças, sim, sim, né? Nós é que precisamos observar em que momento que isso aparece na vida da criança para que a gente ajude a criança a construir esse significado. Então, assim, a exatamente. ciência, ela não existe desconectada com a vida, né? Ela está totalmente conectada com a vida, né? A evolução da humanidade, Sim, né, passa pela evolução da ciência, né? sim.
exatamente. E, Sérgio, falando sobre isso, então, para quem não é da área, digamos que a gente, como eu te falei, a gente tem mães que estão assistindo e algumas que vão assistir amanhã que fazem homeschooling, né? E Uhum. não é da área no sentido assim, não tem todo esse embasamento ainda, ou até tem umas que tem, a RUP, por exemplo, é um exemplo disso, mas algumas que estão nesse caminho, né? Mas aí ela tem, como que ela percebe isso? Porque uma das perguntas, me mandaram uma pergunta até para eu perguntar Uhum. para ti, que é assim, quando que eu introduzo o alfabeto móvel? Ou quando que eu introduzo o material dourado em casa, né? Eu estou pensando na mãe que realmente vai fazer esse trabalho de homeschooling. Ela não vai enviar para uma escola, porque são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é a gente estar em casa e fazer todo esse trabalho da vida prática e tal, mas sabendo que ele vai para a escola e depois é complementado na escola e tudo certo. Outra coisa é essa mãe que está nesse processo, né? Que quer proporcionar algo que seja é, diferenciado, que seja mais respeitoso mesmo, mas também ela tem medo de que o filho fique para trás, sabe? Claro que a gente sabe que é uma preocupação que não deveria ter, porque naturalmente as crianças. Mas enfim, nesse sentido, assim, como que ela. Eu acho que assim, ó, primeiro quem quer fazer, por exemplo, né, usar a inspiração Montessori para fazer mesmo o trabalho de homeschooling, ela precisa ter claro qual é o currículo que ela quer cumprir com essa criança. E não é o currículo daquele ano, né? Porque no Montessori a gente tem essa abordagem. O currículo ele não é para um ano, né? Nós temos Sim. um currículo para 3 anos, né? Uhum, Então a gente tem uhum, um currículo de 0 a 3, um currículo 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15. sim. Então a gente tem que pensar que essa criança ela tem 3 anos para elaborar todas as experiências, todas as relações, né, de aprendizagem, enfim, para elaborar isso. Então, assim, uma mãe que vai fazer um trabalho em casa, ela precisa ter ideia do currículo todo, né? Qual é o que eu preciso ensinar para minha criança Perfeito. durante durante 3 anos, né? De 3 a 6 anos, por exemplo, Sim. para a gente entrar um pouquinho no assunto do alfabeto móvel. Aham. Então, assim, o que a gente precisa apresentar para nossa criança durante 3 anos? O que a gente até pode ver, né? O que a escola convencional apresenta, o que uma escola Montessori apresenta nesse currículo de 3 anos, né? E aí ela precisa ir aos poucos organizando essas experiências para que a criança vá tendo contato sucessivo e vá construindo essas impressões ao longo desses 3 anos, né? Uhum. E eu sempre falo, quando é que a gente apresenta o alfabeto móvel? Quando a criança começa a dar significado para letras, né? Quando ela começa a perceber esses. Travou de novo. Vamos ver se volta. Travou, mas voltou. Quando ela começa a dar Então, significado às letras. isso, então assim, quando ela começa a apontar letra, né, no rótulo de alguma coisa que a gente tem, quando ela começa a perguntar sobre a letra do nome do pai, da mãe, o que é isso aqui, né, numeral, é a hora que a gente começa a perceber que a criança está encontrando significado naquilo e a gente começa a apresentar as Uhum. letras para a criança. Eu sempre começo Perfeito. pela letra do nome dela e Uhum. depois eu começo com as vogais, né, para que ela comece a perceber isso. E eu sempre digo para os pais, assim, antes de ainda trabalhar esse significado da letra, a gente precisa trabalhar o fonema, né? Uhum. Como é que é essa letra, né? Qual é o som que essa letra faz? Qual é o som que essa letra faz? Buscar miniaturas de objetos na casa para relacionar com aquela letra, buscar Uhum. imagens de gravuras para relacionar com aquela letra. Quando ela já conhece 2 ou 3 letras, você começa daí a classificar fonemas. Então, buscar objetos para classificação de fonemas. Quando ela já consegue classificar, né, reconhecer pelo menos alguns fonemas, você começa a colocar ao lado de cada objeto uma letra do alfabeto móvel, né? Então, por Uhum. exemplo, se eu tenho uma bola, um balde, uma outra coisa com B agora que não Uma me vem na boneca, mente, uma bacia, uma boneca, então eu vou dizer, olha só, boneca começa com P.
E aí coloca a letrinha do lado. Então a criança começa a relacionar que cada nome tem uma letra que começa, por exemplo, né? Uhum. E aí depois a criança vai tendo mais curiosidade. Mamãe, mas depois do L do meu nome, né, vem o I. Ah, então a Sim. gente já pode começar a compor palavras com alfabeto móvel. E eu sempre digo para os pais assim, ó, quando a criança tem curiosidade por letras, por numerais, a gente não vai cobrar uma escrita ainda dessa criança. Ela precisa Sim. visualizar a palavra, ela precisa ver letras, ela precisa visualizar isso, mas não necessariamente ela está com a coordenação motora pronta para começar a escrever. Né? Porque o processo da escrita ele vem naturalmente também, mas a curiosidade da criança precisa ser atendida na medida do interesse que ela vai revelando para a gente. Porque a escrita ela vem, né, se tiver uma coordenação motora trabalhada, né, exercitada, a escrita vai vir naturalmente junto com esse processo de letramento. Né? Então eu sempre Exatamente. digo para os pais, assim, quando é que eu apresento? Quando meu filho começa a apontar, Mostrar a isso. questionar. Ah, e Sérgio, se ele não se interessa, né? Aí a gente vai começar a dizer, olha só, seu nome Uhum, começa, sei lá, com L. Olha aqui, uhum. aqui tem escrito lata, também começa com o som do seu nome, ó, né? E assim a gente vai introduzindo as letras para a criança. Mas a criança, naturalmente, assim, que está num mundo, né, com estímulos, com o mundo letrado, enfim, que os pais, né, trazem os livros, mostram, leem em casa, a Ele vai criança falar naturalmente isso. vai despertando essa curiosidade. Então é importante que o adulto seja esse modelo também, né? Não é só a criança. Às vezes a gente esquece, né, que a criança está vendo o mundo pela primeira vez, né? E a gente esquece de apresentar as coisas mesmo, né? Então, existem N oportunidades que a gente tem, como, né, como você falou, tá andando de carro, olha uma placa, olha, né, ele tá vendo esse mundo escrito já, né? Então, é só aproveitar esses momentos para ir inserindo, e quando a gente sente que a criança está curiosa por algo, sem exagerar, mas proporcionar isso a ela, né? Sem exagerar, que eu digo de ficar algo cansativo para a criança, ver até onde ela está tendo esse interesse. Eu estou dizendo isso agora por experiência própria, e acho que você também deve ter tido aí na sua casa com gêmeos, né? Quando a gente vê que a criança quer aprender sobre dinossauros, por exemplo, ou sobre as constelações, poxa, vamos aproveitar. É um momento que travou, não sei se só para se eu tô travada ou o Sérgio tá travado. Mas eu vou continuar. Eu acho que é ele. Oi, será que fui eu que travei ou você? É um momento que a gente também tem para aprender, né? Às Perfeito. vezes eu fui aprender sobre o tatu bola quando o meu filho se interessou por tatu bola, que aí eu fui pesquisar e falei, nossa, que legal, tem isso, tem aquilo. Então, sobre as constelações, sobre coisas que eles fazem, a gente também tem esse interesse, porque a gente quer mostrar para eles, então eu tenho que aprender, porque eu não vou ensinar algo, né, equivocado, então eu vou aprender, ou aprendo junto com ele, e é maravilhoso se a gente tem esse olhar atento desse adulto preparado mesmo, né? De que o Uma meu coisa que filho eu está. gosto de falar bastante, Márcia, também é assim, ó, muitos pais dizem assim, ah, porque agora, né, fez 4 anos, a gente tem que alfabetizar, tem que fazer esse processo. E aí eu sempre brinco com os pais, eles sempre perguntam na escola, né, ah, quando é que começa o processo de alfabetização? É assim, lá no berçário. Ah, Aham, mas como, Sérgio? Né? Daí assim, não, o processo de alfabetização começa lá no berçário, quando você começa a fazer a leitura já do mundo para começou sua faz anos. criança. É, Exato. Então, assim, às vezes a gente acha assim, ah, não, quando fizer 5, a gente começa o trabalho. Não, o trabalho já é. começou, né? Então, a Aham. gente tem que ter essa clareza também, assim, se a criança não teve uma estimulação prévia, né, de motricidade, de movimento, de leitura, de percepção visual, de cores, de formas, se ela não teve esse trabalho antes, ela vai demorar para ter esse interesse também pelas letras, né? Então, se Sim. isso não foi vivenciado antes, essas outras questões motoras, de vida prática, de independência, de autonomia, de concentração, não adianta ensinar letra. Então, muitos pais agora, Exatamente. nesse período, né, que estão em casa, claro, no esforço de proporcionar por filho uma educação melhor e dar continuidade ao trabalho da escola,
compraram apostilas e começaram a fazer atividade, só que a criança não fez o trabalho prévio. Então, assim, aí vira realmente uma coisa que fica desagradável para a criança, ela sofre com isso e não tem os seus interesses respeitados. Então, quando a Márcia fala, meu filho se interessou por tatu-bola, se interessou por constelação, é a partir do interesse do meu filho, né, ou do meu aluno, é que eu vou introduzir os conceitos que eu preciso, porque assim, ó, a matemática está em todas as atividades de vida prática, né? Linguagem está em todas as atividades de vida prática, né? Conhecimento de mundo está em todas as atividades de vida prática. Quando a gente pega, vai fazer uma culinária, da onde veio o trigo? É a educação cósmica, né? Quais são os derivados, quais são... Então, assim, tudo isso está dentro da vida prática. Se a gente quiser explorar, né, muita coisa do currículo, você tem na vida prática. Né? Você tem sensorial, você tem todas as áreas estão ali. Eu sempre digo, linguagem está em todas as áreas, né? Se você fizer isso, e daí isso vale para tudo, vale tanto para a escola quanto para casa, porque, né, se a gente fizer um bom trabalho de vida prática em casa, fechou. E se fizer um bom trabalho de vida prática na escola também, né? Claro que daí como existem essas diferenças da escola convencional de que algumas coisas... Mas é nesse sentido até que eu falo que eu debato muito com as minhas alunas, porque elas tendo um embasamento da importância que a autonomia tem para a criança, do ir tomar água, do ir ao banheiro sozinha, crianças com 5 anos, sem que o professor tenha que ir junto, sabe? Coisas assim. E ir além também, como você falou, de ter essa visão do que eu posso trabalhar dentro da minha sala de aula ou dentro dessa escola que às vezes tem um pé de laranja, um pé de limão, enfim, né? Uma horta. O que eu posso fazer dentro disso aqui e trazer essa vida, essa vida prática para eles, essa realidade, a vida mesmo, né? Então, é genial, porque se fizer, eu vejo isso, sabe, Sérgio? Eu vejo aqui em casa mesmo. Se a gente faz esse trabalho que dá uma certa... A gente naturalmente tem um pouco dessa ansiedade de será que está no momento certo? Será que eles estão... Será que é isso mesmo? Será que... Mas eu já relaxei, porque eu acho que é isso mesmo. Se eles têm essa vida prática, todo esse trabalho manual, de cortar, de se servir, de autonomia mesmo, de fazer o seu sanduíche, de fazer o seu lanche. O resto vai ser natural. Não é algo com pressão, não é algo com medo, não é algo com... É natural mesmo, né? Então, Eu sempre digo para os professores, assim, às vezes a criança começa a ler lá com 3 anos e meio, 4 anos. A gente às vezes tem umas crianças que começam a ler antes, né, do que é esperado para a faixa etária. Eu digo, mas você não vai ficar exigindo que ele fique copiando palavra, montando palavras o tempo todo. É o interesse dele. Eu tive alunos que não iam para o trabalho de linguagem, específico da área de linguagem. Mas eles eram apaixonados por educação cósmica, faziam todas as análises fonéticas a partir das nomenclaturas de ciências, história e geografia. Nossa, que legal. Né? Então, assim, você não precisa ter uma área específica para desenvolver o trabalho de determinadas coisas, né? Como você falou, na vida prática. Hoje a gente fala tanto de memória de trabalho, né? Tem que desenvolver memória de trabalho, essa criança não tem a memória de trabalho desenvolvida. Onde é que se desenvolve memória de trabalho? Né? Na atividade de vida prática, em que a criança percebe início, meio e fim, que depois é o que ele precisa para aprender a fazer a leitura de um texto de interpretação, precisa para escrever um texto. Né? Não é aquela criança, por exemplo, que nunca exercitou essa autonomia, essa independência, vai virar um adulto que quando vai fazer um trabalho, aí fica, começa a fazer o trabalho, esqueci a tesoura, esqueci que eu preciso do grampeador, esqueci que eu preciso... Exatamente. Então, assim, a criança que faz vida prática, ele sabe que para fazer, né, para servir de água, ele precisa do copo, ele precisa da jarra ou da garrafa onde está a água, ou filtro. Então, eu preciso fechar o filtro depois. Isso é memória de trabalho. Né? Então, ele consegue se organizar diante das diferentes situações. Então, assim, toda escola tem momento do lanche. Então, toda escola tem possibilidade de fazer vida prática, pelo menos. Sim, né? Sim. Eu sempre digo assim, toda escola tem um parque de areia, tem um parque... Ali a gente pode proporcionar experiências. Talvez a gente não vai ter a riqueza que eu falo sempre dos materiais montessorianos,
que são científicos, que ele permite à criança ir intuindo conceitos, né? E quando chega numa fase de abstração, ele tem os insights. Sim, Né? Então, assim, isso é o que acontece de diferente para quem tem um enxoval completo. sim, Mas eu não posso tolher a possibilidade da minha criança reconhecer esse mundo como um mundo repleto de informações, né? E não é só a informação que está no livro didático ou no processo. A informação está na natureza, na vida da gente, no cotidiano. Eu sempre digo assim, precisa conhecer o currículo. O que eu preciso que as crianças dessa faixa etária, né, geralmente aprendem? Tem criança que vai muito além. Eu tive 10 anos em salas agrupadas e cada ano eu consegui ir mais longe, porque com a minha experiência, a minha percepção, olha isso, ele já está com interesse nisso, então eu já claro. posso começar a Já pode mostrar além. isso para ele, já posso trazer isso para o ambiente, né? Claro. E também tinham aqueles que não tinham interesse. Como é que eu vou despertar a curiosidade nessa criança? Né? Então eu trago às vezes uma coisa numa caixa diferente. Olha, hoje eu trouxe esse material especialmente para você. Hoje o papai tem uma coisa interessante para mostrar para você. Né? Comprei esse livro pensando em você. Então, tudo isso desperta a curiosidade na criança e ela vai se sentindo naturalmente estimulada. Sim. Muito legal isso que você falou do adulto, né? E como isso se reflete mesmo, né, Sérgio? Se a gente tem esse preparo, claro, o assunto era mais o material, mas a gente está indo para a vida prática, claro, são materiais que a gente tem em casa, mas todo esse estímulo que é feito com relação à vida prática e na escola também, do material é o controle de erro, né? De você não precisar também de uma outra pessoa te dizendo se está certo ou se está errado. Isso é muito legal, porque por si só você pode descobrir e isso não é alguém ali te dizendo que está errado, que está incorreto, enfim. E isso é muito legal, porque é a tua formação, vai te dando autoestima, vai te dando você fica mais crítico, é isso, você não tem esse medo, né? Porque como eu trabalho com educação fundamental no estado, eu vejo muito assim dos alunos, os meus alunos assim com 14, 15, 16 anos, com medo, sabe, de colocar sua opinião, com medo de expor, de fazer um trabalho que tenha que se expor. São medos, assim, um medo de, às vezes, vamos fazer uma obra de arte, abstrata que seja. Um medo de colocar cor, de não sei que cor, sabe essas coisas? E para mim isso é tudo reflexo da infância, de uma educação onde a gente não é dessa maneira, tudo padronizado, sabe? Isso é um dos Surreal. grandes pressupostos da metodologia também, né? Porque quando a gente fala daí desses aspectos, assim, por que que o jovem chega depois no ensino fundamental sem iniciativa? Né? Porque foi um jovem, uma criança controlado o tempo inteiro. O tempo todo o adulto dizia o que tinha que ser feito. Então, assim, é uma criança que não se construiu, né? Ele foi o tempo todo controlado. E o material, ele dá isso para a criança, né? Ela manuseia, ela pode repetir quantas vezes ela sentir necessidade, ela pode avançar no conhecimento e voltar de novo nos materiais que são, né, com menos desafios. Por quê? Porque ele precisa consolidar essa aprendizagem e tem mais, né, Márcia? Ele teve um adulto preparado que não ficava elogiando todas as coisas que ele faz. Isso. Ele perguntava, o que você achou do seu trabalho? Como é que você se sentiu ao fazer esse trabalho? Porque daí quando chega esse jovem, o que aquele jovem faz? O que a professora espera que eu desenhe? Porque a vida inteira ele foi elogiado, então assim, ele trabalhou sempre, se construiu para satisfazer a necessidade ou a expectativa do adulto, né? E a nossa criança, né, que passa por uma educação respeitosa, né, ou passa por uma educação Montessori, ele é uma criança que vai aprendendo o que ele tem que fazer para satisfazer a sua necessidade, não é a do professor. Ele não vai fazer para o professor ficar feliz ou o pai. Ele tem que fazer para satisfazer a sua necessidade. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Quando eu não permito que a criança faça escolhas, quando eu não... Claro, a gente valoriza o que a criança faz, mas primeiro a gente precisa saber o que ela sentiu, né, fazendo aquele trabalho. Quando chega na vida... A gente hoje é assim, né? Porque a gente é fruto de uma educação impositiva. E aí hoje o que a gente faz? Vou fazer uma live. O que será que as pessoas vão pensar?
Não é pelo prazer. Hoje eu já estou elaborando isso, já consigo fazer com tranquilidade. Mas há um tempo atrás eu dizia assim, nossa, mas aí todo mundo vai assistir, todo mundo vai ver, sabe? Sim, Então, esse é de uma medo educação que a gente vem, né? E eu dizia assim, não, eu gosto de falar, é sobre a minha vivência, enfim. Vou sim, compartilhar com as pessoas o meu conhecimento, né? E assim e, vocês também. e quanta gente deixa de falar, né? Quanta gente deixa de se expor. Eu, na quarentena, eu fiz algumas atividades diferentes com os meus alunos e, Sérgio, foi impressionante. Eu tenho uma aluna que ela escreveu um livro de poesias. Ah, que legal. Ela, sabe, cada um se expôs de alguma maneira dentro da arte e ela foi para a poesia. E em sala de aula, às vezes ela não se expõe, não, e ali, fantástico, assim. Eu até falei, acho que você tem que, né, mostrar mais isso. As pessoas têm muita coisa bacana para passar e que às vezes pode ajudar uma pessoa, seja com informação, seja com alguma coisa que você viveu, e a gente tem medo de falar mesmo, porque é isso, a gente tem medo da opinião do outro, tem medo de ser reprovado, tem medo de que, falei alguma coisa errada, não é bem isso, né? E não é por aí. Você mesmo, eu fico muito feliz, porque eu lembro de uma vez que eu te entrevistei, né? Acho que foi a primeira vez que eu fui, e eu também estava com vergonha, mas para mim foi tão importante você falar, porque é isso, as pessoas têm que ouvir mais coisas assim, né? De que as nossas experiências, no que a gente pode ajudar. Nós não somos, eu, no caso, não sou a dona da verdade, mas tem coisas que a gente aprendeu, né, na prática, com os nossos filhos, com a nossa experiência na escola, enfim, e que pode ajudar, né? Então, E eu sempre digo assim que uma das nossas características como educador, né, Márcia, é dar possibilidades para a criança, né? Como tanto o pai como o adulto, né, em geral, que sim, trabalha com criança ou que atende a criança ou que tem filhos, enfim. A gente tem que dar possibilidades para a criança fazer sim, escolhas. Então, assim, o que que tu fizeste com os teus alunos, né? Tu desse possibilidade deles de escolherem como é que eles iam se expressar através da arte. Então, essa menina, isso, talvez, que não tenha tanta habilidade com o desenho, ela se sentiu confortável de ir para uma linguagem, né, sim, da poesia. Então, a gente perceber que isso dá a possibilidade do aluno escolher. Então, assim, ele claro, vai escolher primeiro o que é confortável para ele, mas aos poucos a gente também vai buscando, né, ajudá-lo a se sim, arriscar de outra forma, né? Então, acho sim, que a gente tem que ter muito isso em mente, assim, quais as possibilidades que eu posso oferecer para minha criança ou para o meu aluno aprender, né? Ele não está aprendendo desse jeito, mas de que forma que eu posso, né? De que outra eu forma eu posso, posso olhar para essa criança e trazer para ele uma possibilidade de desenvolvimento. exatamente. E muitas vezes dentro desse espaço, que no meu caso é a educação tradicional, convencional, porque é isso Uhum. que eu tenho. E foi legal você comentar isso, porque realmente, como existiu essa possibilidade de cada um fazer da sua forma, teve gente que fez de uma cena e gravou, teve gente que dançou na cozinha, teve, assim, declarações, teve gente que fez desenho, assim, maravilhoso, tudo lindo, porque é a sua forma de se expressar. E fotografia, teve uma série de fotografias, e foi muito bacana, porque cada um colocou o que estava a fim de mostrar, o que se sentia mais à vontade, e sentiu prazer em fazer uma atividade que poderia ser imposta de um outro jeito que não precisava, né? Não tem porquê. Eu só quero comentar, o Sérgio, ele dá uma aula, ou pelo menos deu uma aula, eu não participei dessa, mas a Anne participou e ela me passou, que é a aula da maçã, né? Que o Sérgio, ele leva a maçã e todas as possibilidades que você tem quando você tem o concreto, né? E todas as possibilidades que você perde quando você não tem esse concreto, quando você só tem a Isso. imagem, né? Então, essa é a E importância do material, é fantástico. nossa, é fantástico, gente. É que eu sempre falo Assim, para os professores assim, o que que a gente pode ensinar com uma maçã, né? E daí os professores têm que falar, enfim, primeiro eles têm que montar uma linha da maçã, né? E aí vai aham, desde o real ao ortográfico, que é o processo de desenvolvimento das crianças. E aí depois de montar essa linha, o que que a gente pode trabalhar com uma maçã real? Então façam esse exercício em casa, peguem uma maçã, sentem com a família aí, com os amigos, ou num ai, grupo do legal. WhatsApp
e faça uma leitura. O que a gente poderia trabalhar com as crianças só utilizando uma maçã real? Depois só uma maçã de plástico, por exemplo. Depois só a foto de uma maçã colorida e é como a maioria de nós aprendemos, né? Uma maçã em preto e branco, né? Só com contorno. E aí a professora ensinava que a gente tinha que pintar de vermelho. Aham. E aí a gente esquecia todas as possibilidades que existe maçã verde, amarela, Fuji, qualidades, o que a gente podia fazer com a maçã. Eu, pelo menos na minha escola, nunca vivenciei Também nada não. parecido com Também isso. não. Eu também não. Então, o que eu digo para os professores é assim, gente, tudo que for pensar, pensa no real. Eu não tenho material concreto adequado, às vezes, que a gente espera, né, dentro de um contexto. Mas o que eu tenho do real que pode representar esse aprendizado para a criança pela experiência concreta? Né? Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades. Esse me abriu a mente, assim, porque aí você vê o quanto se perde. Quando você vê o quanto se perde, você diz, caramba, né? Olha tudo que uma criança poderia aprender, o cheiro, o tato, a semente, enfim, a infinidade de possibilidades que tem com o concreto e o que você perde quando você só tem a imagem e você só dá a imagem para ela. E eu fiz essa atividade com as minhas alunas também. E Ah, pedi para que que eles trouxessem. Sérgio, genial, você não faz ideia. Muitas, claro, foram para a culinária. Então, a gente teve uhum. feijão, teve coisa com frutas, mas, assim, entenderam a ideia e se apaixonaram e trouxeram. E a gente foi um dia, assim, que até a coordenação pedagógica veio e parabenizou eles, né? Porque foi lindo, assim, foi todo mundo compartilhando. Foi no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia, assim, compartilhando, né, o seu conhecimento, olha a possibilidade que tem para se fazer com feijão, né? Então, genial, porque eu tenho certeza que ali mudou alguma coisa para ela. Como mudou para mim, eu tenho certeza que para elas, né, para os alunos ali também mudou e eles vão ter essa forma de pensar, né, do quão é importante isso, né? Esse, esse concreto, né? Nesse caso, da Uhum. vida, né? E eu sempre digo para os professores assim, gente, a gente tem que pensar o quanto a criança consegue estabelecer relações a partir dessas vivências concretas, porque na classe Montessori a criança vai fazendo as experimentações gradativamente também, né? Ele não Sim, sai nomeando tudo, criando todos os conceitos, mas ao sim. final do ciclo ele estabelece as relações de uma maneira tão linda que eu digo assim, ela foi muito genial, né? A Montessori foi muito genial Genial, nesse genial. sentido. E eu sempre digo assim, se você tem um ambiente preparado, mesmo em casa, se você tem as coisas adequadas para a idade do seu filho, né? O processo da escolha da criança vai acontecendo naturalmente. Então, assim, as crianças chegam, vão direto para a vida prática, porque tem água, tem movimento, tem toda essa relação. Depois eles vão para as experiências sensoriais, esse refinamento da educação sensorial, desse movimento. E aí eles vão para a matemática, porque daí eles começam, né, a comparar o mundo e a Sim. relacionar todas essas experiências. E vão chegar na linguagem. E aí eu digo, a educação cósmica, ela permeia toda a vida da criança na classe, né? Mas Aham. aos 5 anos eles começam a dizer, então tudo aquilo que a gente estudava que eram vegetais, então isso aqui também é vegetal. Esses dias meus filhos estavam montando um quebra-cabeça aqui, mais para um exercício de leitura de relação de nome e objeto. Aham. E aí eles no corredor eles disseram assim, pai, isso aqui é um invertebrado, né? Era de uma joaninha. Daí eu assim, mas como é que vocês perceberam isso? Aí eles foram falando das coisas, hipóteses que eles foram Ah, criando, que mas olha só, bacana. o assunto do invertebrado não era o assunto ali. Mas Sim, claro, eles já vivenciaram isso em outros momentos, quando eles pegaram a joaninha, já perfeito. logo veio aquele conceito. Então é Claro. isso que na educação Montessori ou na educação a partir de material concreto, ela proporciona para a criança, porque quando ela Exatamente. tiver um contato com uma coisa que seja um pouco mais abstrata, ela vai relacionar com essas experiências reais. Exatamente. E não vai se perder. Não é um conhecimento que foi só memorizado e vai se perder, porque se a gente for parar para pensar no tempo que a gente fica numa escola, 12, 13 anos, enfim, e o que de fato você aprende no final, quando você, né, para ver, se perde muita coisa se não for dessa forma. Né? Eu lembro que eu vi o Gabriel Salomão falando da experiência dele, quando ele pegou um mapa sensorial, né?
e sentiu ali os países e tal, realmente é diferente. Quando você toca, né? Quando você pega, realmente é a memória, fica na memória, do que você só imaginar ou do que você só olhar e esquecer, né? O toque realmente faz toda a diferença. Então, vou dar uma dica para os pais trabalharem em casa os Por continentes com favor. as crianças, né? Ai, legal. Desenhe os continentes no melão, né? Desenha com caneta de retroprojetor no melão os continentes, porque o melão tem a forma aproximada real da Sim, Terra, sim. né? E aí você tira uma fatia desse melão e abre o melão no meio, assim. Aí ele vai estar dividido em dois polos. Então você sai do conhecimento do tridimensional Aham. para o bidimensional. Aí a criança tem a noção, primeira noção de mapa, que eu Genial. digo, né? O Genial. segundo exercício que dá para a gente fazer também é pegar a massinha de modelar, que quase todas as crianças têm, senão a gente faz também. Hoje tem massinha Uhum. caseira que a gente consegue Sim. fazer. E pedir para a criança representar as coisas de um ambiente da casa, né? E a partir daí, depois a gente traça, né, em torno de cada coisa que a criança representou do quarto, da sala da casa. Aí você tira as massinhas, ali você tem um mapa para a criança também. Eu digo que eu Legal. aprendi geografia quando eu comecei a estudar Montessori, porque eu não aprendi geografia a minha vida inteira. E eu era E a sua... apaixonado pela minha professora de geografia, porque era uma pessoa muito conhecedora, mas eu não Aham. aprendi geografia. E hoje, quando eu vejo as crianças de 4, 5 anos dizendo a Ásia é esse continente que fica aqui, né? A Ah, África fica aqui embaixo, né? Então eu digo assim, olha só quanto significado a gente vai é, construindo, né? Quando os é. meus filhos começam a falar dos monumentos do mundo, né? E consegue dizer que esse fica na Ásia, esse fica... Foi a partir de experimentações, assim, aos pouquinhos, né? Então Sim, eu sempre digo para sim, os pais, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer pelos filhos. A gente só precisa realmente observar qual é o período que ele está e quais são os interesses, né? Porque sim, as outras coisas vão acontecendo também naturalmente. sim. Nossa, genial. Eu não sei que horas são, Sérgio. Não sei se você tem horas aí. É 8h20. 8h20. A Oito e gente tem vinte. 10 minutos, então. 10 minutos. Não É, falamos nem metade do nosso roteiro. pois é. Puxa vida. É, ai, aqui é tanta coisa mesmo, né? Eu fico pensando, essas atividades que dá para fazer em casa é muito legal. Porque você vê, você falou ali de, né, de ir pelos interesses das crianças e tal, e falou do mapa, e parece que a criança, parece não, ela existe esse interesse mesmo. Se você parar para prestar atenção no seu filho, pegue aquele interesse que ele está naquele momento. Um dos meus, surgiu um interesse por mapa aqui em casa. Então ele escondia alguma coisa, ele fazia uma cartinha para gente, um desenho, uma cartinha colava e tal, bem bonitinho, e contava só para o pai dele onde estava aquela cartinha. E ele, junto com o pai dele, fazia um mapa. Aí eu tinha que descobrir aonde que estava aquela carta. Maravilhoso, porque a gente foi, aqui é a escada e colocava o X, onde estava o tesouro ali, que era a cartinha. Então, assim, né, em casa, com o ambiente aqui de casa mesmo. Eu estava embaixo da cama, estava dentro de um armário, estava dentro de na sala, enfim, dentro de uma gaveta. E dessa maneira a criança foi entendendo, ele foi entendendo que aquilo ali era um mapa, né, que estava representando a nossa casa e tal. Claro que daí o Hugo desenhava de uma maneira que eu conseguia entender, que era bonitinho e tal, mas ele ajudava também. Então, algumas partes ele fazia já para ir. E é isso, tem que aproveitar. Um outro É momento que porque assim, ó, é dentro da casa, né, Márcia, que a criança vai primeiro construir essa ideia espacial, né? Dos espaços que ela está sim, ali, que faz parte sim, desse espaço. Então, quando o sim, Montessori coloca o tapete, é para primeiro a criança começar a reduzir esse espaço, né, do ambiente todo, para claro, reduzir a sua organização naquele espaço do tapete. Para sim, depois ela ir para a mesa, para depois ela ir para o caderno, né, para uma folha, para depois ela chegar na linha. Então a gente não pode pular essas etapas, porque a criança está claro, construindo a sua noção espacial a partir da sua casa, né? Dessa relação do seu corpo com a casa e com o ambiente que ela está inserida, né? Esses dias a gente saiu também, o Vinícius também tem fascínio por mapa. Então, onde a gente vai, ele pede, aqui não tem mapa, então a gente vai no shopping, é o mapa do shopping.
E é engraçado que quando a gente volta de novo, ele vai buscar nas pastas deles de mapa o mapa daquele lugar porque ele quer levar para organizar naquele Legal. espaço a partir do mapa. Olha Então, que assim, olha legal. só como experiências assim que acontecem na escola e que a gente vai dando, né, suporte para Sim, isso, sim. como isso vai para a vida. É uma criança que vai ter vai viajar, vai ter facilidade de se localizar nos lugares, É. né? A gente estava na casa dos meus pais esses dias, lá na minha mãe ele já tem folhas para fazer desenho, enfim. Aham. Ele desenhou a planta da nossa casa exatamente proporcionalmente à posição dos móveis e do sem estar em casa. Hum, Eu fiquei impressionado. olha, Então, assim, eu acho que a gente precisa dar para as crianças, né, possibilidades de aprendizagem e não achar assim, ele é muito novinho ainda para não isso, subestimar, não né? subestimar. Porque se ele não Exato. tiver pronto para aquela experiência, ele mesmo vai Sim, deixar de lado, né? E depois exatamente. de um tempo ele vai dizer, eu queria ver aquilo que você me mostrou aquele dia. Né? Aham, Então, assim, a gente não exatamente. pode deixar de oferecer as coisas para a criança achando que é muito novinho, né? Então, assim, não é forçar, é a Sim, gente mostrar possibilidades e aí se a criança tem interesse, ela vai seguindo nesse caminho. sim. E se partir dele, perfeito, porque não tem. Os nossos, quando a gente viaja, eles querem olhar o GPS, e aí eles ficam vendo distância, a vegetação. Quando percebe que passou a serra, aqui é diferente, né, mamãe? É diferente, sabe? É isso, assim, e participar disso. Eu acho que a gente, tanto como educador, como pai e mãe, a gente tem que estar com esse olhar atento para participar disso. Porque senão você Perfeito. perde uma oportunidade de mostrar algo, de dele aprender algo que perdeu, né? Passou né? Não, a gente esses dias indo para minha mãe, a gente trabalhou, a gente passou por uma casa que tinha galinha, que tinha cavalo, que tinha. Aí a gente foi falando do feminino e do masculino, qual que é o Perfeito. masculino da galinha, qual que, sabe? Tem que aproveitar, porque eles viram aquilo ali naquele momento, então qual que é o feminino da galinha, qual que é, sabe? É isso, eu acho que é esse olhar mesmo atento, né? E acho que uma mensagem assim, tanto para os professores como os pais, porque nós, professores, muitas vezes a gente é o orientador dessa família, né, que chega nas Sim, escolas, em qualquer sim, escola. Então a gente sim. precisa ter essa leitura do mundo para que a gente possa trazer isso para as crianças. E uma das experiências que eu sempre falo para eles, assim, a gente não precisa fazer passeios caros com os filhos, viajar para lugares caros, né? Visitar o museu da nossa cidade, visitar os pontos turísticos da nossa É, cidade, né? Isso dá para a criança memória, conexão com o mundo, com a cultura sim. que ela nasceu, né? Que ela vive, enfim. Eu conto sempre essa experiência porque a gente viajou com os meus filhos e depois de visitar vários lugares com eles, parque, enfim, eu perguntei, e aí, o que que vocês acharam? Qual foi o passeio mais interessante que a gente fez? O que que vocês mais gostaram nesse passeio? E a minha filha, assim, o que eu mais gostei foi de ver as obras de artes de verdade. Porque lá na minha escola eu só Olha, vejo as gravuras, só as gravuras. Então o que eu mais gostei que foi fazer legal. as obras de arte. Daí qual é a brincadeira que a gente fez no museu com eles, né? A gente observava as obras, a gente fazia releitura com o próprio corpo daquela obra de arte. Olha que Né? Então, assim, legal. você está Isso. refinando esse olhar do seu filho para o belo. Então, assim, mostrar a natureza, fazer essas comparações é refinar o olhar da criança para o belo. Né? Então, eu sempre digo assim, a arte foi uma coisa que chegou na minha vida também com a educação Montessori, mas que eu me encantei de um jeito, assim, e eu trago isso como lição para todos os pais, né? E a gente tem isso, né? Então, a gente proporcionar isso para os filhos, Sim, essas vivências, né? É muito melhor do que a gente proporcionar brinquedos caros ou passeios caros. As vivências são o que vai ficar registrado na vida deles para sempre. perfeito, perfeito. Acho que depois disso dá para terminar. Eu não sei como a gente está de tempo, mas eu acho que a gente Três podia. minutos, a gente Eu sei que o seu não tempo é vai bem. perder. Eu sei que o seu tempo é bem, assim, né? É bem preenchido. Mas a gente podia marcar um outro momento, Podemos. uma outra conversa, porque eu acho que tem muita coisa para se falar, tem muita coisa que não deu tempo. E você é genial, não tem cada. Eu fiquei aqui só admirando, vou salvar, vou assistir de novo só para te ouvir melhor, anotar algumas coisas. E eu te Obrigado. Foi muito agradeço, bom Sérgio. trocar. Obrigada. Obrigado Muito também bom. pelo convite, né? Pelo trabalho de vocês, lindo de dar continuidade, de Obrigada.
ajudar Obrigada, mais famílias a buscar esse conhecimento, tá? Eu só tenho a agradecer e todos que participaram aí conosco Isso, desse momento e que obrigada, vão assistir gente. depois Obrigada. também, né? Estamos à É, disposição aí para um próximo encontro, tá bom. tá? Beijo. Muito Até. obrigado, um abraço, Eu que beijo. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigado também para todos que Obrigada. participaram. Obrigada.